graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal oficial do Ministério Embaixadores de Cristo. Eu sou Rafael Silva e aqui estamos nós com mais um comentário acerca das Escrituras Sagradas, onde nós estamos analisando livro por livro. Ainda estamos no início, hoje iremos tratar do capítulo 3 de Gênesis, que vai nos apresentar um episódio triste e lamentável da história da humanidade, que é justamente sobre a queda. Pois bem, antes, porém, de nós iniciarmos o comentário de hoje, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quando for lançado aqui no canal. Curta sempre os vídeos, deixe os seus comentários, curiosidades, dúvidas, sugestões e críticas e também compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas venham ter acesso a esse conteúdo e ser edificado através delas, e também você estará ajudando muito o crescimento do canal. Pois bem, vamos falar um pouco sobre a queda do homem registrada no capítulo 3 de Gênesis. A minha Bíblia já está aberta e eu gostaria que você também, se tiver a possibilidade, me acompanhasse ou que pelo menos venha realizar anotações para você estar analisando depois o comentário. O capítulo 3 de Gênesis ele vai falar sobre o momento da depravação total, quando o homem caiu em um declínio moral, em um declínio espiritual e jamais conseguiu se erguer novamente por sua própria vontade. Nós poderíamos falar muito sobre essa questão, entretanto, como estou apresentando uma síntese muito simples das Escrituras, eu irei diretamente ao ponto, que é apresentar as divisões e subdivisões deste capítulo, e lembrando que dois pontos principais que devemos observar no capítulo 3 de Gênesis. O projeto da redenção está sempre mencionado e é o foco principal deste capítulo. O ponto principal não é a queda do homem, o ponto principal não é a serpente, a mulher ou o homem, ou o trabalho como castigo árduo sobre a humanidade. Muito pelo contrário, o ponto principal é a primeira apresentação do Redentor, e nós ainda iremos observar isso. Outro ponto principal que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muitas pessoas elas culpam Adão pelo pecado registrado no capítulo 3. Entretanto, nós devemos entender que a culpa não é somente de Adão, mas de todos nós. Afinal, todos nós pecamos em Adão. Adão pecou e todos nós pecamos junto com ele. Logo, Adão pecou e nós pecamos juntamente com eles. Da mesma forma que toda a igreja é um só corpo com Cristo e toda a igreja é santa com Cristo. Observando o capítulo 3 de Gênesis, nós devemos entender que ele nos apresenta algumas propostas de realizar uma breve observação e ou realizar a anotação de um breve esboço aqui para apresentar para vocês. Esse esboço ele leva 6 pontos e o primeiro desses pontos é a possibilidade da tentação, que nós iremos encontrar logo no início do capítulo 3. A possibilidade da tentação ela é basicamente o seguinte: Deus ele coloca a árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal no jardim, dando ao homem a possibilidade de ter acesso a ela, mas com o objetivo de experimentar o homem, para que através desse experimento, dessa, digamos, prova, dessa provação, o homem aprendesse a servir a Deus diante de situações e circunstâncias adversas e que viessem até mesmo satisfazer o homem. Ou seja, vou ser bem mais claro. Através dos nossos desejos, através dos nossos prazeres, das coisas que nos trazem alegria, nós devemos, na maioria das vezes, repudiá-las a fim de aprender a servir a Deus, mesmo quando nos sentimos atraídos e inclinados a estas coisas. Do mesmo modo, Deus ele realizou esta lição com Adão, ou seja, ele deu a Adão a possibilidade de ser experimentado, mas no meio desse experimento ele aprendesse a servir a Deus. O segundo ponto é apresentar o autor da tentação. O autor da tentação não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio diabo. E ele também é o principal agente da tentação. Não somente o autor, mas o principal agente, aquele que opera no processo da tentação. O Senhor Jesus, em sua oração
do Pai Nosso, ele ensinou-nos a orar, pedindo a Deus que viesse nos livrar do tentador. O terceiro ponto apresentado no capítulo 3 é a sutileza da tentação, ou seja, a serpente, o enganador, o tentador, ele conseguiu gerar e implantar dúvida no coração de Eva. O quarto ponto é o êxito da tentação. É neste momento que Adão e Eva caem e então espiritualmente e moralmente o homem ele cai da sua posição que foi criado e assim não consegue jamais retornar a Deus. Afinal, entre Deus e o homem agora existe um abismo chamado pecado e por meio das suas obras o homem jamais conseguirá ir até Deus se o próprio Deus não estender a sua mão para o homem. O quinto ponto ele é muito curioso porque ele vai nos apresentar de uma forma geral, resumida, mas geral, de como será o juízo final. O juízo final ele já é basicamente mostrado através de um flash, de um vulto muito rápido no capítulo 3, que é o primeiro juízo. Ou seja, o primeiro juízo no capítulo 3 mostra-nos como será o juízo final e posteriormente eu vou fazer um vídeo falando sobre essas comparações e suas semelhanças. O primeiro juízo ele vai nos trazer algumas repartições e nós iremos observar cada uma delas. Primeiro, o juízo sobre a serpente foi total degradação, total perdição, não tem qualquer chance ou possibilidade dela ser restaurada. O segundo ponto sobre o primeiro juízo é o castigo sobre a mulher, sofrimento e submissão ao seu marido. O terceiro ponto é o juízo sobre o homem, ele irá ter um trabalho, uma vida de trabalho árduo até a sua morte em um solo cheio de espinhos e abrolhos. E o quarto ponto é o juízo sobre o homem e a sua descendência, ou seja, total exclusão da árvore da vida no paraíso, ou seja, total exclusão da possibilidade de ter acesso à graça de Deus, à vida com Deus e o relacionamento com Deus, um relacionamento fraternal de pai e filho. Logo, toda a humanidade, a partir do momento que Adão e Eva pecam, toda a humanidade ela cai em total depravação, cai em total corrupção do seu gênero e assim eles estão impedidos de ter acesso à árvore da vida, ou seja, estão impedidos de ter essa vida e comunhão plena com Deus. Agora, o ponto principal do capítulo 3 é enfatizar o projeto da redenção, e este é o sexto ponto e eu considero o mais importante do capítulo 3, que é o primeiro anúncio da redenção. A redenção ela é prometida no capítulo 3, no versículo 15, um versículo muito conhecido, entretanto vale sempre a pena dar mais uma lida, e diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, você que é a serpente, a mulher que é Eva, simbolizando também Israel, mostrando que no decorrer da história a serpente, baseada nessa inimizade, sempre irá procurar destruir Israel, e também entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência aqui está falando da descendência da mulher, ou seja, os israelitas, e o descendente dela está falando de Cristo Jesus, mencionado por Paulo aos Gálatas, o descendente da mulher, mostrando que entre os descendentes da mulher e o descendente dela haverá também uma certa inimizade. E foi justamente o que aconteceu. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mostrando, enfim, essa inimizade, esse muro de inimizade entre os descendentes da mulher, os israelitas, e o descendente dela, o Senhor Jesus. E o versículo continua dizendo: este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Lembrando sempre que cabeça está sempre apontando para a autoridade. E essa autoridade era aquela que Satanás tinha de se apresentar diante de Deus para julgar, ou pelo menos acusar os santos diante de Deus. Entretanto, Cristo ele tira esse direito de Satanás quando ele morre na cruz,
e ele então pisa na cabeça da serpente, tira toda a autoridade, todo o poder e todo o direito de acusação, de sedução e de tentação dele diante da humanidade. Mostrando também que o homem, o ser humano que antes havia caído, ele seria vitorioso por meio desse representante, ou seja, o Redentor que havia de vir, que é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Na sequência o versículo diz: e você, no caso a serpente, lhe ferirá o calcanhar do Filho do Homem, do representante da mulher, do Redentor. Isso aqui é um breve anúncio dizendo que, embora Cristo ele fosse vitorioso sobre todo o poder, sobre toda a autoridade, sobre toda a força do mal e pecado, essa vitória seria baseada, seria precedente de muito sofrimento, de muita dor. E foi justamente o que aconteceu. Cristo ele morreu na cruz, e esse é quando as Escrituras dizem que a serpente lhe feriria o calcanhar, é justamente esse sofrimento e sua morte na cruz. Ainda nesse primeiro anúncio da redenção, nós temos um segundo ponto a observar, que é a redenção figurada, onde nós vemos Deus ele imolando o animal e vestindo o primeiro casal, que é um símbolo de uma regeneração da consciência através de um sacrifício de sangue que posteriormente viria a se cumprir justamente no representante da humanidade, no descendente da mulher, que é Cristo Jesus. Pois bem, este foi o resumo apresentado no comentário de hoje sobre Gênesis capítulo 3. No próximo comentário nós iremos partir para o capítulo 4, onde nós iremos observar as primeiras civilizações. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, não se esqueça de se inscrever. Eu tenho certeza que você será muito edificado através desses comentários, principalmente para você que está precisando de uma chave de ignição, de uma injeção de ânimo para estar acompanhando ou pelo menos realizando uma leitura bíblica. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo comentário. Deus te abençoe. Graça e paz.